Olá, a aventura do António Carlos já terminou e a minha também está prestes a terminar. Então, conforme eu tinha prometido, vou deixar ficar aqui um resumo daquilo que foram as duas revisões destas duas motas pós-viagem. Então, a maior dificuldade foi lavar as motas. As motas estavam bastante sujas. A pessoa que nos costuma lavar as motas aqui, ele pediu-nos um intervalo de tempo bastante alargado, então acabámos por ter que optar aqui por outra solução de recurso e lá na minha casa acabei por ser eu a lavar as motas, pelo menos para tirar a terra para depois poder fazer as revisões. Felizmente também tem obras, então foi só mais um bocadinho de terra. Como eu estava a dizer, era muita areia e era muita terra e estava muito, muito entranhada, então tive que começar por um surfactante para levantar a sujidade, depois um shampoo a pH neutro e depois alcalino e depois um pH neutro, aí já ter que esfregar bastante a moto para tentar tirar o máximo de sujidade. Mesmo assim, pronto, o trabalho não está, ainda está longe de estar perfeito, então ainda vai haver aqui muito trabalho, acho que várias lavagens até a moto ficar num estado minimamente aceitável. Ora, vamos ao que interessa, o estado das motas. Então, o único parafuso que desapertou foi na moto do Carlos e foi o da matrícula. Foi um parafuso de plástico que eu geralmente prendo as matrículas. Foi o único parafuso que se desapertou. Nós tínhamos feito aqui um trabalho de revisão pré-viagem, mas não colámos nada, portanto, fiz apenas a minha revisão normal e correu tudo bem. Obviamente era um terreno difícil, então obviamente eu tinha algum receio que a moto se começasse a desapertar, seria absolutamente normal, mas felizmente isso não aconteceu. Em termos de danos nas motas, elas caíram várias vezes para um lado e para o outro. Os maiores danos que eu vejo aqui são visuais, sobretudo aqui no para-brisas, portanto no ecrã frontal, e em alguns plásticos que realmente vêm bastante riscados, possivelmente ali devido à areia e aqui devido à bagagem também, devido à areia, obviamente, é sempre bastante abrasivo. Também vários riscos por aí, mas as motas vieram praticamente sem danos. Certamente que as malas laterais ajudaram bastante. Pior ponto da revisão foi, sem dúvida, o filtro do ar. Então o filtro do ar estava cheio de terra. Não sei porque é que eles trouxeram um frasquinho com terra. O filtro de ar trazia areia da África, mesmo assim, em quantidades generosas. Então, foi necessário, obviamente, substituir os dois filtros e, como dica, nós estamos sempre a aprender. Quem for fazer uma viagem, aquela viagem de 15 dias até Marrocos, quando chegar, troca o filtro. No caso de ter um filtro de alto fluxo, daqueles KPN, etc., então, por favor, não retire-o, coloque-o no papel, faça a viagem, depois substitua o filtro. Tá bom? Então, sem dúvida que ali foi a pior parte. Eu, porque estava muita terra e eu acabei por não conseguir desmontar a moto como tinha planeado, acabei por pulverizar bastante silicone para dentro da caixa, para que toda aquela terra que está solta, ela, e mesmo aqui nos tubos de admissão, ela fique presa e depois, mais tarde, numa lavagem, nós consigamos retirar o máximo. Ora, outro ponto que geralmente causa algum receio aos proprietários é aqui o cabo de embreagem, que, coitado, pronto, está um pouquinho mal visto. Então, eu não estava tão preocupado, até lhes dei um cabo a cada um, assim como o litro de óleo. Não estava tão preocupado porque achei que não ia ter problema. Nós nunca tivemos um problema de quebra de cabo. Eu já expliquei. Isto deve-se mais a um problema, pronto, a falta de cuidado às vezes na montagem ou falta de lubrificação. Epá, não quero estar aqui a apontar o dedo a ninguém. Epá, certamente que, pronto, enfim, adiante. Mas as únicas vezes que eu tive problemas de cabos foi risers mal instalados, foi situações realmente em que o cliente às vezes mexeu no cabo, foi fazer uma afinação, não sabia o que estava a fazer e o cabo partiu. Então, os cabos vieram impecáveis. A única coisa que eu talvez tenha aqui a registar é que quando eu aperto o cabo, sobretudo na moto do Carlos, eu sinto uma ligeira
fricção, um pouquinho de areia talvez dentro do cabo, então já lhe sugeri lá mais para a frente substituirmos o cabo. Mas eu já retirei, já retirei a ponta do cabo, enfim, não há qualquer problema de nada. Ora, outra coisa que fiz aqui que eu queria falar era sobre o óleo do motor, também era algo que preocupava, porque a moto andou muitos quilómetros em alta rotação, muitos quilómetros também num terreno, pelas suas características, é um terreno que acaba por ter um maior arrasto para a moto do que andar em alcatrão. Então, o nível do óleo regressou entre o meio e o máximo, não foi necessário adicionar óleo na viagem. Ora, surpreende e não me surpreende, normalmente os clientes que têm mais problemas com o nível de óleo são aqueles que fazem o uso diário da moto e que realmente a colocam a trabalhar muitas vezes a frio. Portanto, a moto sofre vários ciclos de aquecimento por dia. Então, quando nós temos essa situação, nós acabamos por ter com bastante frequência, com mais intensidade, um fenómeno que nós chamamos o blow-by, que no fundo é a entrada no cárter, na zona onde está o óleo, na parte de baixo do motor, de combustível, de ar e de umidade. Isto no ciclo da compressão, no ciclo do escape, o resto de combustão, portanto, ar a alta temperatura. Ar a alta temperatura que, o gás de escape geralmente está nos 700, 800 graus. Então, pronto, é realmente muito alta temperatura e vem com restos da combustão. Então, o óleo do motor nós temos que o trocar com bastante frequência, não é? E isso deve-se apenas a uma coisa. O óleo que está no motor é bastante diferente, por exemplo, do óleo que está numa caixa de velocidades de uma moto. Mas, no fundo, são óleos. E, por exemplo, nós temos motos que têm caixa separada do óleo do motor e o intervalo de muda de óleo anda na casa dos 60 mil km. Então, porque é que o óleo na caixa dura 60 e no óleo do motor só dura 5 ou 10? Isso é uma pergunta que às vezes faço bastantes vezes aos clientes. E eles geralmente dão uma resposta, mas raramente é certa. Então, isso deve-se precisamente à contaminação do nosso óleo pelo combustível. Então, nós temos o óleo e temos o combustível, e o combustível é precisamente o contrário do óleo. O combustível é um solvente que vai quebrar a viscosidade do nosso óleo e depois, neste momento, também tem etanol, também acaba por ser é um agente que é corrosivo, é ácido, então ele acaba por ir danificando o óleo, vai estragando o óleo, não é? Então, nós com alguma frequência precisamos de o substituir precisamente por causa disso. Também porque o combustível traz enxofre, a umidade traz água, ora, enxofre com água dá H2SO4, é ácido sulfúrico. Então, o nosso óleo, para além de perder as características de viscosidade, também vai se tornando ácido. E esse aumento de acidez, ele é exponencial, ele não é linear. Então, daí nós também temos de, por tempo, trocar. Ora, o óleo que nós usamos aqui, nós tentamos usar no mais alto padrão, até porque, pronto, a maior parte dos nossos clientes têm motas que acabam por ser bastante caras e, obviamente, nós temos de fazer o nosso melhor trabalho. Existem basicamente 3 tipos de óleo, o mineral, o semi-sintético e o sintético. Portanto, o mineral, neste momento, não interessa. Depois temos o chamado semi-sintético, que é um óleo que muitos clientes usam. Nós aqui não usamos porque é um óleo que é de qualidade inferior. É um óleo que, ele, na verdade, apenas existe que é para as oficinas ganharem dinheiro, porque, no fundo, é um óleo mineral que tem 20% de componente sintético, então é um produto de mais baixa qualidade. Dentro dos 100% sintéticos, depois nós ainda temos os hidrocraqueados, as bases hidrocraqueadas, que a base vem do crudo, e temos as bases pau, as bases que são sintetizadas. Então, essas aí geralmente vêm do gás natural e são as que nós usamos. Nós não usamos óleos sintéticos hidrocraqueados, como por exemplo o Motul 7100. O Motul 7100 não é um verdadeiro 100% sintético. Muitos clientes, devido ao marketing forte da marca, que é excelente, e o óleo também é bom,
mas não é o melhor que há no mercado. Então, nós apenas usamos óleos de pau e realmente o que ia aqui colocado no motor era desse tipo. Então, realmente, o óleo durou, até saiu bastante bem. Isto, obviamente, deve-se a uma coisa, é que quando nós temos o motor a ser ligado de manhã e só a ser desligado à noite, mesmo que ele faça 1000 km, o motor vai ter sempre um desgaste pequeno, não é? Porque o período em que o motor sofre mais desgaste é quando está a ser colocado a trabalhar a frio, quando há mais folgas e quando, portanto, ele não está a trabalhar perfeitamente, não tem lubrificação. Então, daí muitas vezes nós termos carros que têm funções como, sei lá, táxi, ambulância, carro da polícia, e o táxi dura não sei quantos milhões de quilómetros. Porquê? Porque está sempre a trabalhar 24 horas, se for preciso, não é? Então, basicamente é isso. Desde que seja bem cuidado, dura. Clientes que colocam a moto a trabalhar mais vezes ao dia, então aí tem que substituir o óleo com mais frequência. Tá bom? Já me estou a alongar muito na conversa. Tem que começar a ser mais sintético. Então, outra coisa que realmente eu queria falar, que era o ponto onde eu notei o maior desgaste na moto, e esse ponto foi aqui o disco travão traseiro, sobretudo na moto do Carlos, devido à areia se alojar entre a pastilha e o disco. Nota-se que está ali mais uns riscos do que eu normalmente vejo numa moto de 10, 13 mil, que é 20 mil quilómetros. Então, é absolutamente normal. Em relação à corrente, elas foram apenas sendo lubrificadas pelo caminho, não foram limpas, nem foram esticadas. Na moto do Carlos, apenas tivemos uma folga muito grande à chegada, cerca de 60 milímetros, normalmente afina ali na casa dos 37, 38. Então foi só ajustar e limpar e lubrificar e ficou bom. Na moto do António não. Na moto do António já limpámos, já lubrificámos e estamos agora na fase aqui de esticar. E o que acontece é que a corrente está a começar a desenvolver aquele defeito da ovalização. Então, se eu medir aqui a folga neste ponto, ela está bastante folgada, mas se rodar só um pouquinho, nota-se que ela está mais tensa. Então, ainda é ligeiro, mas começa-se a notar que está a começar a desenvolver esse defeito. Isso deve-se a não limpar a corrente e também a não andar com a corrente na folga, no intervalo de folga que é ideal. Então, é algo que devem evitar fazer. Daqui para a frente tem tendência a piorar, mas pronto, tudo bem. Penso que a moto está com 13 mil quilómetros, a corrente chegará sem problema aos, não sei, 20, 25 mil. Então, é ir cuidando agora e tentando que a moto não desenvolva mais este defeito. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente, nós gostávamos de ter filmado aqui mais em pormenor uma das revisões, mas foi uma semana com muito trabalho. Temos muitos clientes que estão para ir para Jerez ou para ir para a Feira das Motas ou para ir passear devido ao feriado. Então, foi o que deu para fazer. Esperemos que para o ano haja nova aventura e teremos todo o gosto em estar presentes e que vocês também estejam. Obrigado pela visualização e vemos no próximo vídeo.